O impacto, né, foi diferente, da boca para fora. É difícil, a mãe é muito intrometida. Falei: "Eu estou na Europa", e eu me sentia sempre excluída. Eu já passei por várias fases, nunca vou fazer isso na minha vida. Eu amo esse lugar. Vamos ficar sabendo tudo sobre a vida na Itália pelos olhos da Carol, uma brasileira do Rio de Janeiro que, por amor, hoje mora na terra da bota. Você não vai querer perder. Onde fica a Itália? Então, a Itália fica no continente europeu. E onde você mora na Itália? Então, eu moro na região da Toscana, em uma cidade que se chama Arezzo. Como que é o clima aí? O clima é bem definido, todas as estações são muito bem definidas e elas funcionam inversamente às estações do Brasil. Por exemplo, quando no Brasil é primavera, que seria setembro, outubro, novembro, aqui seria outono, então é mais fresquinho, mas é um fresquinho agradável. Aí chega o inverno, dezembro, janeiro, fevereiro, aí é um clima mais rigoroso, mais frio, neva, não sempre, mas neva. E aí segue primavera, que é deliciosa, que não é frio, não é quentíssimo, e o verão vem com toda a força, não como no Brasil, mas pode chegar até uns 45 graus com certeza. Antes de continuar, eu quero saber a sua opinião. Você moraria na Itália? Conta tudo aqui nos comentários. Tem algum desastre climático característico? Então, não sei exatamente se é característico, mas de vez em quando aqui na minha região acontecem micro terremotos. Inclusive, eu já vivi uma experiência. Conta pra gente. Então, eu estava dormindo com o meu filho, com o Thiago, meu marido estava viajando, e 1 hora da manhã começou a tremer a cama, mas tremer de sair do chão a cama. E eu demorei, inclusive, uma parte, porque eu realmente nunca tinha vivido na minha vida uma coisa do tipo, então foi uma coisa um pouco surreal. E, inclusive, eu percebi que a coisa era realmente um desastre natural, porque eu liguei para minha cunhada, que ela na época morava na casa embaixo da minha, e aí ela falou: não, não, eu senti também. E no dia seguinte, todo mundo na cidade falava, teve quem sentiu de menos, teve quem sentiu muito mais forte, aí depende se um habita em um apartamento, uma casa. A maior parte das casas aqui são preparadas para os abalos sísmicos, então tem quem sente de menos, tem quem sente mais. Se a casa é muito velha, a minha casa, por exemplo, é uma casa que ela tem quase 100 anos de idade, só que a gente fez uma reestruturação justamente para respeitar esse tipo de situação aqui. Qual a comida típica da sua região? Então, aqui, basicamente, eles gostam muito de carnes de caça, tipo javali, cervo, são as principais, mas também tem pratos típicos, como, por exemplo, a escotilha, que sarebbe escotilha, que é tipo uma sopa com várias carnes de aves, inclusive o pombo e que eu não gosto muito. E além disso, eu estou na cidade da castanha. Então, assim, é uma especialidade da minha região. São produtos feitos com a castanha, com a farinha da castanha, tipo polenta, bolos, recheio para ravioli. E qual a bebida típica? Bebida típica é vinho. Vinho, 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 sempre. Qual a população? É a população europeia, brancos, né? Pessoas brancas. Mas a questão está mudando bastante, porque eles não consideram como europeu, vamos dizer, quem vem do leste. E aqui na Itália tem muita gente do leste europeu, romenos, albaneses. Eh, Agora também com a questão da imigração, das pessoas que vêm fugidas da guerra, então tem muitas pessoas negras. Então tá bem miscigenizado. E você percebe que já tem um número muito grande de estrangeiros ou isso está no início ainda?
Não, não. É uma coisa que a Itália já carrega há muitos anos, essa questão dos imigrantes refugiados, né? A grande maior parte aqui na minha cidade são romenos, albaneses, nigerianos. Você já foi a alguma igreja evangélica aí? Sim, eu tive uma experiência de ir em uma igreja Assembleia de Deus, assim que eu cheguei na Itália. Eu estava passando, inclusive, por um momento assim de muita aprovação, porque não é fácil quando a gente muda de país, muda de cultura, né? E eu estava muito mal. E eu fiquei muito feliz em encontrar essa igreja. Só que quando eu cheguei na igreja, uma que ninguém me recebeu, ninguém veio falar comigo. Aí também tinha uma coisa que era diferente do que eu vivia no Brasil, que é mulheres de um lado, homens de um outro. Mulheres com véu. No Brasil, a Assembleia de Deus não tem isso. Tem na comunidade cristã, tem. E eu sei porque eu já fui também no Brasil. Mas eu achei assim, já o impacto, né, foi diferente, né? Que ninguém te recebe, a questão da segregação entre homens e mulheres, mulheres com véu, todo mundo cabeça baixa. Em nenhum momento eles abriram a Bíblia. Todo mundo tinha a Bíblia. Nenhum momento do culto ninguém abriu a Bíblia. Eles só cantavam louvores, tipo harpa cristã, né? E eu não sei se era harpa cristã, sinceramente, porque assim, eu fiquei tão mal daquela experiência, porque eu estava mal e eu fui ali procurar consolo e eu não encontrei aquele consolo. E foi assim, aí depois disso eu nunca mais voltei. A Itália ainda é majoritariamente católica? Com certeza. Só que esse catolicismo, vamos dizer que é mais da boca para fora. É o católico não praticante, vamos dizer assim. Me diz alguns costumes que você já pegou. Uh, deixa eu pensar. Essa é boa. Nenhum. De costumes culturais mesmo, eu acho que só a questão da culinária. Você sabia que a Carol é chefe de cozinha na Itália? Pois aqui no canal tem um vídeo onde ela contou tudo sobre a sua trajetória profissional. Depois vai aqui no primeiro comentário fixado, porque eu vou deixar o link para você assistir. Eu continuo sendo brasileira, é isso que corre no meu sangue, e é esse aqui é o meu diferencial. E só a questão da comida, né? Que eles têm essa questão de o antepasto, primo, secondo, dolce, fruta. É um ritual, né? Esse é uma coisa que eu peguei bem e eu gosto muito. Tem algum costume que você olha e hoje, pelo menos até hoje, você diz: Isso eu não vou pegar nunca? Na verdade, não é um costume, ok? Mas é uma coisa que os italianos fazem, e eu acho assim. Ai, eu fico péssima. Eles assoam o nariz na mesa. Enquanto tá todo mundo comendo, eles pegam o. Ai, nunca vou fazer isso na minha vida. E para eles é uma coisa super normal, né? Eles não veem a gafe nisso, né? Mais do que gafe, vamos dizer que é uma questão de higiene, né? Como que é tirar carteira de motorista aí? Uh, Ei, você! Aproveita e se inscreva no canal se você já não for inscrito e deixe o seu like. E lembra, é claro, de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Para mim foi uma saga assim, entre aspas. Eu já tinha carteira de motorista quando eu vim para a Itália. E eu dirigia com a carteira de motorista internacional. Só que você só pode dirigir por 1 ano enquanto você é residente. Depois você tem que obrigatoriamente pegar a carteira de identidade, a carteira de motorista deles. E aí eu fui para a autoescola, porque eu tive que voltar para a autoescola, porque é tudo diferente do Brasil. E aí eu fiz a prova escrita, só que a prova escrita eu fiquei reprovada na primeira vez, porque tinham as famosas pegadinhas.
Imagina, eu tinha 1 ano de Itália, eu já falava italiano, mas eu ainda não tinha a malícia, né, com a língua. Então, assim, eu fiquei reprovada justamente por causa dessas pegadinhas. Consegui passar. E aí eu fui fazer a prova prática. Quando eu fiz a prova prática, eu entrei no carro, liguei a seta e saí. E aí a mulher falou: pode descer do carro, você está reprovada. Eu falei: como assim? Você não olhou no retrovisor. Eu falei: olha só, eu tenho carteira de motorista há muitos anos. Eu olhei no retrovisor, só que o meu olhar é muito rápido. Eu não vou fazer, não vou girar a cabeça como todo mundo faz, né? 2 mãos no volante, gira, olha lá, olha aqui. Eu já era mais intuitiva. E aí ela me reprovou. E aí, na outra vez que eu fiz a prova, então, na verdade, eu reprovei uma vez na teórica e uma vez na prática. E quando eu consegui pegar minha carteira de motorista, foi no dia do meu aniversário. E Glória aí a Deus! foi um presentão, uma benção. E aí eu fiz toda a encenação, né? De olhar no espelho e tal, como ela queria. O que tem para fazer relativo a lazer aí em Arezzo? Então, lazer, a gente não tem grandes coisas, só que o italiano ele gosta muito de caminhar, eu digo aqui na minha região. As pessoas gostam de ir para a montanha, a gente está num vale, então a gente sobe um pouquinho e vai para a montanha, né? E eu tô falando meia hora de carro, é bem rapidinho. Então, assim, a gente tem muito bosque para passear, ou então passear no centro histórico, basicamente caminhadas, trekking, essas modalidades de lazer. O que você recomenda para quem quer aprender italiano? Para quem quer aprender italiano, escutar música. Eu acho que isso para qualquer língua, né? A música, eu acho que abre muito vocabulário. A questão de você aprende muito vocabulário com música. É, estudar gramática, porque a gramática italiana é difícil. E imagina você, eu tenho 15 anos de Itália, eu não falo perfeitamente o italiano. O meu filho de 7 anos me corrige e eu estou reaprendendo o italiano com ele que está aprendendo a escrever, a ler e escrever, né? Então é estudar muita gramática, tem vários sites, essas aplicações, né, que você entra e aprende frases, mas gramática é muito importante no italiano, principalmente a questão de conjugação de verbos. Vamos falar sobre segurança. Sempre voltando para a tempística que eu estou aqui na Itália, né? Eu já passei por várias fases. Fases onde eu deixava o meu carro aberto no supermercado e eu fazia as compras tranquilamente, sem ter medo, sem ter nada. E hoje eu já não faço mais isso. Porque, infelizmente, com a chegada de tantos imigrantes de culturas diferentes e pessoas que passam realmente necessidade, que têm ajuda sim do governo, mas pouca, e eles não podem trabalhar. Tem várias assim questões, né, dessa questão da imigração. E infelizmente a gente começou a ter a questão de furtos, tráfico de drogas, coisa que nunca teve aqui na minha cidade, por exemplo. Hoje a gente não vive muito mais seguro, por exemplo, do que se você for comparar com cidades grandes como Roma, Milão, né? Muito mais. Mas hoje em dia a gente vive outras situações aqui que a segurança mudou muito. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Com a maturidade que eu tenho hoje, com o conhecimento da cultura italiana, no modo que os italianos são, eu digo de não. Mas no início eu me sentia discriminada, sim, mas eu acho que é porque eu não entendia o jeito do italiano, eu não entendia a cultura,
a revolta do italiano também, com a chegada de muitos imigrantes que vinham para a Itália para fazer um monte de bagunça, né? Então, assim, é, eu não entendia essas coisas, mas discriminação nunca sofri, mas já passei por algumas situações, sim, que me deixaram tristes. Isso sim, com certeza. Você poderia compartilhar alguma delas? Sim. Por exemplo, amizade é uma coisa que é rara. Eu posso dizer que a minha primeira amiga na Itália eu fiz agora, depois de 15 anos, porque o meu filho está na escola e eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas. Eu sempre me senti excluída, por exemplo, das namoradas dos amigos do meu marido, das primas, que eu tentava, né, manter algum contato e eu me sentia sempre excluída. Ninguém nunca me convidava para ir em nenhum lugar. Por exemplo, se o meu marido não estivesse em casa no Natal, ele estivesse trabalhando no Natal, ninguém me chamava para ir passar Natal, Páscoa. Eu ficava sempre sozinha em casa. Eu e a bichinha. E eu também já passei uma situação, essa realmente foi uma questão de discriminação, que eu estava atravessando a rua, e aí na, na faixa, né, para pedestres, que aqui é obrigatório você parar, né, com o carro e o pedestre atravessa. Só que não todo mundo respeita, né? E aí eu, recém-chegada, falei, eu estou na Europa, eu vou atravessar, né? E aí eu fui. E aí nisso veio esse carro com esse velhinho, que aí ele parou o carro e aí começou a me xingar, volta para casa, para tua casa, estrangeira de M. E esse tipo de coisa, sim. Agora vai ser o teu papo reto com as solteiras. Porque você é casada com um italiano. O que que você acha dos homens italianos? Bom, o meu italiano é uma bênção. O Também. meu italiano. Mas, normalmente os italianos não são, assim, fáceis de conviver, né? Seja pela questão, torno sempre no mesmo botão, infelizmente, a questão cultural, porque tem a questão da mama, né? Que eles são muito apegados à família, a mãe é muito intrometida, tem isso, ok? E também tem a questão que o italiano ele é mais a palavra justa, não queria dizer agressivo, porque agressivo dá a impressão de uma pessoa violenta, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas também tem, existe italiano violento, mas eles não são pessoas premurosas. Eu acho que a gente está muito acostumado no Brasil, né? Que ai, meu amor, gatinha e tal, né? O homem brasileiro, ele é caloroso, ele é amoroso, mas faz parte da nossa cultura. Então, assim, o italiano, ele é mais frio e mais seco, né? Acho que é essa a palavra, seca, seco. Em relação à questão da fidelidade, incrivelmente, as italianas são mais infiéis. As mulheres italianas são mais infiéis. Não sei por quê. De repente, porque os homens são mais frios? Não sei. É uma boa reflexão, né? E na Itália, hoje as pessoas quase não casam, né? Casam mais por necessidade. Por exemplo, se você casa com um estrangeiro, com uma estrangeira que precisa do permesso de soggiorno, precisa de um visto, né, para ficar, aí eles casam. Mas a grande maior parte convive. O que você mais gosta de morar na Itália? A gente falou primeiro da segurança, né? Da segurança que hoje não é mais tão. Mas é ainda um requisito que eu considero bastante, a questão da segurança. A saúde, que está mudando um pouquinho, né?
mas ainda funciona e, e a beleza. Eu amo esse lugar. Ei, agora aqui rapidinho. Você acha que a vida na Itália é melhor que no Brasil? Conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E lembra de se inscrever e deixar um like. Assim você ajuda o canal a crescer. Obrigada! E o que você menos gosta? Então, o que eu menos gosto na Itália é que, infelizmente, é um país para idosos, né? Jovem não tem perspectiva de vida que eu digo, de ter uma carreira, né? Infelizmente ainda tem essa questão, essa cultura de trabalho artesanal. Então, se você não trabalha na fábrica, tipo, se você fizer uma universidade, você tem que ir para fora da Itália, porque ninguém te dá oportunidade. Aqui, praticamente todo mundo é pare, né? É par. Todo mundo trabalha na mesma coisa, todo mundo é operário. Não tem essa questão da carreira, né? De uma perspectiva de carreira. E isso é muito ruim para o jovem, né? Você falou sobre essa ausência de possibilidades de carreira. E empregos? Atualmente há muitos empregos ou o mercado está saturado? É, Empregos aqui na Itália são sempre empregos temporários. Então, existem, claro, pessoas que têm empregos de tempo indeterminado, que eles dizem, né? Que é um contrato à vida, vamos dizer assim, até que você não faça alguma besteira e eles te mandem embora. Mas todo mundo tem trabalho temporário. E mulheres têm muita dificuldade de encontrar trabalho na Itália, principalmente se você é mãe. Eles têm um preconceito com a mulher mãe, porque criança pode ficar doente, aí você tem que faltar, essas coisas, né? E a mulher recebe menos do que o homem, ainda tem essas coisas, né? Infelizmente. É fácil fazer amizades aí, tanto com brasileiros como com nativos? É mais fácil fazer amizade com nativos do que com brasileiro. E eu vou te explicar. É difícil fazer amizade com italiano. Amizade mesmo. Eles têm o círculo muito fechado. Mas eu aprendi nesses anos que é mais fácil fazer uma amizade, eu estou falando um amigo verdadeiro, com o italiano, do que amigos brasileiros, porque é sempre baseado no interesse. Infelizmente, as amizades de brasileiros que eu tive são sempre baseadas no interesse. E a única amiga que eu tenho, eu sei que eu vou poder contar com ela por muitos e muitos anos. E é italiana. Existe algum costume, tradição ou regra que é muito diferente? Hum. Sabe que eu tô tão acostumada com as regras, com a cultura, que eu já não vejo nada anormal, nada diferente, sinceramente. Verdade isso. Quando, de repente, eu me sinto mais estranha quando eu vou no Brasil. É verdade isso. Não sei te dizer, não sei te responder essa pergunta. O que mais te surpreendeu ao morar na Itália? É um povo que viveu, né? Pertence a eles, a história deles, a questão da guerra, da fome. Então, eles são muito simples. Você vê na TV, a parte Milão, vamos botar aí Milão aí em um outro pedestal que não tem nada a ver com o resto da Itália, né? Que tem aquelas mulheres todas chiques, aqueles homens maravilhosos com o cabelo perfeito, né? O italiano médio, o italiano normal, são pessoas assim muito simples. Então, assim, é muito fácil se habituar a qualquer coisa, à cultura. A parte essas questões assim, que a gente é mais expansivo e tal, mas devagarzinho são coisas tão pequenas, né? E que não fazem tanta diferença. Se você não estivesse morando na Itália, qual outro país você gostaria de morar? Teve um período da minha vida que eu era fixada, quando eu era adolescente, certamente. Era fixada com os Estados Unidos.
E aí eu cresci, eu estudei, aprendi línguas, fiz a minha carreira e eu fui trabalhar para uma empresa americana. Então eu vi aquilo ali como uma grande possibilidade de vida, de carreira para mim. Então era os Estados Unidos, com certeza. E aí, dentro da Itália, você falou que agora mora em Arezzo, na Toscana. Tem algum outro Uhum. lugar onde você moraria? No início, eu dizia para o meu marido: não, a gente tem que ir morar numa cidade maior. Não, não, porque eu sou uma garota de cidade, né? Cidade grande. E hoje eu te digo, eu não troco Arezzo por nada nesse mundo, por nada. Estou muito bem, eu vivo tranquilamente, cresço feliz e em serenidade o meu filho, e isso não tem preço. Dicas e alertas para quem está pensando em morar na Itália. Bom, na Itália tem muita gente de má fé, como em todos os lugares, como no Brasil, né? Então, assim, se é por proposta de emprego, né? Eu digo sempre assim: quando a gente sai do nosso país, ou que seja por um emprego muito bom, ou então por um amor muito grande. E assim, no meu caso, foi por amor. Tem uma entrevista maravilhosa aqui no canal onde a Carol contou tudo sobre como conheceu o marido italiano. E o link para você assistir a essa entrevista está aqui nos comentários. E eu conheci o meu marido no Brasil, a gente estava juntos no Brasil, a gente trabalhou juntos por alguns anos no Brasil. Então, assim, não pulei, né, no desconhecido. Eu já conhecia ele quando eu estava lá. Então, assim, isso também é uma coisa importante. Não pular, né, com os olhos fechados, sem saber o que você está indo enfrentar. Emprego também, tem que ser uma boa empresa, tem que se informar, tem que, eu acho que tentar assim, eu vou, nada dá certo. Eu acho, é uma minha opinião.